Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. O que existe na terra hoje? Existe uma rejeição contra Deus. Existe uma rebelião contra Deus. Deus não é reconhecido. A grande maioria das pessoas do mundo, os governantes, os intelectuais, etc., etc., não reconhecem a existência de Deus. Existem alguns que se dizem cristãos, mas eles agem pela ação deles, se dá para ver claramente que não tem realidade nenhuma da vida de Cristo. Então o mundo hoje é uma cultura totalmente separada de Deus, totalmente contra Deus, ignorando a existência de Deus. E se você voltar para a Bíblia, para Gênesis capítulo 11, pouco tempo depois do dilúvio, o que houve ali? Logo após o dilúvio, você deveria imaginar que a humanidade deveria ter se arrependido e logo através de Noé e sua família. Começou com Noé, parece que é como se o mundo tivesse sido recriado. Mas por causa da genética humana que já estava contaminada pelo pecado, logo pouco tempo depois do dilúvio, a família de Noé mesmo se multiplicou e a humanidade se desviou mais uma vez e caiu no pecado. Caiu no pecado. E isso culminou na Torre de Babel. Então o homem, já em Gênesis 11, criou uma cultura, uma civilização à parte de Deus. Não queria depender de Deus. O homem começou com a sua tecnologia. Mas se você não tomar cuidado, a tecnologia humana é para levar o homem a ficar independente de Deus, não depender mais de Deus. Então aqui eles construíram tijolos, fizeram tijolos para substituir as coisas naturais que Deus fez. Olha só, eles queriam chegar até os céus. E tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Que princípio é esse? É o princípio satânico. Satanás era uma criatura, um arcanjo, mas ele queria ser igual a Deus, ele queria chegar até o céu. Então esse princípio de Babel é o mesmo princípio satânico. O homem queria ser igual a Deus e queria tornar célebre o seu nome. Eles rejeitaram o nome do Senhor, o nome de Jeová, o nome do Senhor. Eles queriam o seu nome, queriam perpetuar o seu nome. Quando vier o anticristo, ele vai unificar a terra outra vez. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, queridos irmãos. Isso aqui é a base para o que eu quero falar. Deus os dispersou por toda a terra, mas Deus não derrubou a Torre de Babel. Eles só pararam de construir. Mas logo, pouco tempo depois, se você continuar lendo a Bíblia, apesar de a Bíblia não falar isso, o homem daí retomou a construção dessa torre. Hoje, no século 21, essa torre está muito alta e está muito fortificada. É uma torre com grande diâmetro. Essa Torre de Babel, a palavra Babel é a palavra que deu origem à Babilônia. Babilônia. As primeiras duas sílabas, de Babilônia, vem de Babel, que significa confusão. O mundo hoje está numa confusão, num caos. E essa Torre de Babel de hoje, quais são os componentes da Torre de Babel de hoje? Primeiro, é a tecnologia humana. Segundo, os avanços da medicina. O sistema financeiro faz parte dessa torre. A indústria e comércio. Os sistemas de entretenimento. Hollywood, os esportes, tudo. Etc, etc. A alimentação, a indústria alimentícia, os restaurantes, etc, etc. Tudo isso faz parte da Torre de Babel. E essa Torre de Babel hoje, sabe como é que chama? É a Grande Babilônia. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo
que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu! Caiu! A grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Se você ler agora o restante, né, do capítulo 18, você vai ver exatamente toda a questão da tecnologia, avanço da medicina, indústria e comércio, etc, etc. E os homens vão chorar porque a Babilônia está sendo derrubada. Na verdade, o choro já começou hoje. Deus já está movendo o seu dedo e a grande Babilônia já está caindo. Já está caindo. Então, essa é a mensagem que Deus está enviando para os governantes. Qual é a mensagem? É que vocês decidiram ter uma civilização, uma cultura sem Deus. Vocês vivem como se eu não existisse. Vocês acham que vocês estão no poder, que vocês que estão controlando o mundo. Mas eu quero mostrar para vocês que existe um rei neste universo. Existe alguém sentado no trono. Existe um Deus nesse universo. Deus não está morto. Eu estou aqui. Apesar de os homens não reconhecerem, Deus está enviando essa mensagem para os governantes e também por tabela para todos os seres humanos, para dar a oportunidade para que as pessoas possam se arrepender e se voltar para Deus e receber a salvação de Deus. Hoje, os reis da terra, os presidentes, as autoridades, os grandes, os comandantes, os ricos, poderosos, negam a existência de Deus, rejeitam a autoridade de Deus. Dizem que Deus não existe e usam a ciência, usam a tecnologia para substituir a Deus. Eles constroem para si prédios, edifícios,